Muito que ranking, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, voltando a semanalmente, ou quase isso, ranquear os jogadores do Santos na temporada. Sempre no bom humor, sempre valorizando quem tá bem, não vai ter ranking de piores, não adianta nem pedir isso, já respondi alguns comentários sobre. Não estamos aqui para falar mal, estamos aqui para falar bem e valorizar quem jogou bem pelo Santos. Com a paralisação do futebol por um tempo, eu fiquei sem fazer, agora que voltou, estou de volta com o ranking. E, para que vocês não percam a conta, eu trago aqui os 10 que estavam no ranking semana passada. Semana passada não, na lista passada há algumas semanas. Desde então passamos pelo Lara, passamos pelo São Lourenço e aí eu achei um bom momento para que a lista fosse atualizada. Antes de relembrar os 10 passados, dando crédito para as fotos que estão aqui, são sempre do Ivan Stort, que é o fotógrafo oficial do Santos. Essas fotos estão sempre disponíveis no Flickr do Santos, então obrigado ao Ivan, obrigado ao Santos por disponibilizá-las, certo? Bom, no último ranking, tinham muitos jogadores que estrearam pelo clube esse ano, né, vindo da base, porque o Santos ainda estava poupando muito, a Libertadores ainda não tinha chego com tudo. Então, por exemplo, a 10ª posição estava com o Sandro, depois vinha o Luan, Balieiro, João Paulo, Sandri, saudades, Kevin Maltos, Ângelo, Jean Mota, Pirani e Kaique. Na lista de hoje, vocês já vão ver que alguns jogadores mais experientes do time titular subiram no ranking, né? Entraram no top 10 e vão aparecer aqui. Afinal de contas, eles classificaram o Santos para a Libertadores. Não é desprezo aos meninos, claro, mas, por exemplo, no 0x0 contra o Botafogo, o jogo que os meninos de fato atuaram mais recentemente, não foram tão bem. Foi um 0x0 bem do chatinho, sejamos realistas. Bom, aliás, os meninos vão ter novas chances, né? Com esse calendário maluco. Se você não sabe qual é esse calendário maluco, o vídeo de ontem de manhã é sobre ele. Fatalmente no Paulista eles vão jogar. Mas começamos aqui com a 10ª posição. Alisson, boas partidas contra o São Lourenço. Jogando ali mais sozinho no meio campo, digamos assim, porque como perdeu o Sandri, que já estava entrosado, primeiro foi o Balieiro, que ficou um pouco até perdido na função no jogo de ida contra o São Lourenço. Depois jogou com dois caras mais ofensivos ao lado, né? No caso o Felipe Jonathan e o Pirani. Então o Alisson teve de, para rememorar uma frase que nos perseguia até pouco tempo, tirar leite de pedra na marcação do meio campo. Acho que ele foi bem. Ele aparece pela primeira vez aqui na lista em 10º lugar. Bom, depois um homem que fez um gol e está comemorando tal gol contra o São Lourenço. Um homem que abriu o placar nessa série, nesse duelo contra o time argentino. Lá na Argentina, jogou muito bem de titular. Entrou só no segundo tempo com a volta do Marinho na partida de volta. Com a volta do Soteldo também, né, que o Soteldo não tinha sido titular na Argentina. E, bom, acabou atuando pouco. Na verdade, o Lucas Braga entrou no lugar do Marinho no segundo jogo. Mas como ele foi muito bem no primeiro jogo e fez boas partidas no Paulista também antes, o Lucas Braga aparece pela primeira vez na lista e em 9º lugar. Avançando, fica alguém que está lesionado nesse momento, mas que antes de se lesionar, se sacrificou pelo time. Jogou de lateral direito, de volante, de meia, de tudo que ele talvez nem estivesse acostumado ainda, mas fez boas atuações, fez gols, foi fundamental contra o Lara, que é o jogo dessa foto. Então o Vinícius Balieiro continua na lista, mesmo lesionado, se mostrando cada vez mais uma peça importante para o elenco do Santos, que é curto, mas a gente está achando pecinhas como o Balieiro que vão dar uma aprofundada nesse nosso elenco de Ariel Holland, tá bom? Balieiro em 8º lugar essa semana. Bom, em 7º, um titular que chegou aí depois de algumas semanas de ausência, mas contra o Lara, né, antes de todo o drama, até porque ele ficou preso lá na Venezuela, casa do Lara, nos colocou na próxima fase. Sem o gol de falta contra o Lara, o Santos não tinha passado de fase. Foi importante nas puxadas de contra-ataque no partida de volta contra o São Lourenço e também na de ida, em que ele entrou no finalzinho, mas foi quem puxou o contra-ataque que acabou no gol do Ângelo, um gol fundamental na nossa classificação, já que o 3-1 nos deu uma tranquilidade muito grande para o jogo de volta. Soteldo em 7º. Em 6º, Marcos Leonardo, que tem melhorado e para mim fez sua melhor atuação nesse jogo de volta, independentemente do gol. Se você assistiu aos 2 vídeos pós-jogo aqui, o de análise tática e a live, você já me viu comentando isso. Para mim, foi a partida em que ele mais se aproximou do que o Santos precisa, que é um jogador de ataque no estilo Caio Jorge. O Marcos está se acostumando, ficou mais em pé nessas partidas contra o São Lourenço, gostei bastante. Ele já avança aqui para o 6º lugar. Top 5, o Luan Pérez, que estava em 9º na lista anterior, sobe para a 5ª posição. Você pode até argumentar, falhou no gol de bola aérea, verdade, mas a sua armação e seus desarmes por baixo continuam bem
como sempre, ou pelo menos como na temporada passada, quando foi um titular absoluto ao lado do Veríssimo. Veríssimo que foi muito bem substituído por alguém que já já aparece nessa lista, mais uma vez lá no topo. Quarto lugar, o menino que aqui comemora o seu primeiro gol como profissional, o Ângelo. O Ângelo que entrou bem contra o São Lourenço na partida de ida, acabou não atuando na de volta, mas contra o Botafogo, olha aí, nas chances do Paulista, ele se destacou, foi muito bem contra o Botafogo, não conseguiu resolver sozinho, o resto do time realmente não atuou tão bem, mas ele mostrou todo o seu potencial de arrancadas, potencial de força física já aos 16 anos, o menino é um absurdo e aparece em quarto. Em terceiro, o melhor em campo na partida contra o São Lourenço. Né? É impossível o homem pegar 773 bolas difíceis como essa no jogo. Ele tá assim, né? Gostei muito dessa foto do Stort. O João Paulo entra no top 3. Ele tinha ficado em sétimo na lista anterior. E só não é o líder porque os outros dois que vão aparecer à frente estão mais consistentes. Por que consistentes? Porque o JP fez uma partida absurda, mas foi a primeira que o Santos chegou a ser pressionado, né? Então ele precisou mostrar trabalho e mostrou, como a gente sabe, que é bom demais. O top 2 é igual a da lista passada, então vocês já sabem que Gabriel Pirani aparece em segundo, porque para mim, novamente, foi fundamental em mostrar ao Santos que, olha só, tinha um meia no elenco, era só ter apostado antes. Não apostamos, mas ele tá aí. Um time que até outro dia sequer tinha um meia, agora tem o Pirani absolutamente titular. Ninguém vai tirar esse moleque daí. E a primeira posição, o substituto do Veríssimo, cada vez mais vai se mostrando um zagueiraço de primeira categoria, o que na verdade é triste, porque significa que quando ele fizer 18 anos, ele ainda tem 17, que é absurdo, bem, o Santos vai poder vendê-lo. Adoraria que não precisasse, mas provavelmente vai faturar em cima do Kaique. Não vamos chorar o leite que nem se derramou ainda, não é mesmo? Vamos comemorar que o Kaique está jogando muito bem e é um cara de um nível muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. De repente ele quer ficar um pouco mais, vai saber, a gente tem que torcer. Aí aqui no ranking ele continua na primeira posição. Por enquanto é isso, mais tarde tem jogo. O Santos joga contra a Ponte Preta hoje. Eu estou gravando isso na tarde de quinta, então não faço a menor ideia de quem vai jogar, se vai jogar titular, reserva. Mas claro, até lá vocês já vão saber e aí eu volto aqui para analisar no pós-jogo, tá certo?